Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui em Espaço de Xiaomi. Feliz 7 de setembro, pessoal! Feliz dia da independência brasileira! Vamos a dar um minuto de reverência para a bandeira e o hino. Pessoal, e aproveitando o dia, eu pensei, por que não fazer um especial do Dia da Independência Brasileira? Por que não, né? Aproveitando esse feriado especial, imagino que vocês estão agora em casa, descansando. Talvez eu poste o vídeo o mesmo dia de hoje, 7 de setembro, ou talvez poste ele amanhã, quem sabe, dependendo da disponibilidade e minha eficiência na hora da edição. Isso pode variar totalmente. Quando eu fiquei sabendo que 7 de setembro era o dia da independência do Brasil, eu fiquei pensando, nossa, mas como foi isso, né? Nos países hispânicos, para nós, nossa independência foi dos espanhóis. No Brasil, foi do Portugal. Mas como que foi essa história? Então, eu pesquisei um pouquinho na internet, né, para saber o que houve com isso. Qual foi o causante da independência do Brasil, que ficara independente do Portugal. Então, vamos hoje um pouquinho juntos a história brasileira, né? Vocês sabem esses vídeos que resumem a história de um jeito mais fácil para as pessoas como eu entenderem? Pois é, então, o dia de hoje vamos a reagir à história brasileira, à história da independência e vamos ver quem foi o responsável ou quais foram os fatos que causaram esse acontecimento maravilhoso. Mas antes de continuar com o vídeo, convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, pode me seguir no meu Instagram, espero vocês lá. Bem-vindo ao vídeo se é a primeira vez que está assistindo algum dos meus vídeos. Eu sou Xiomira, uma venezuelana morando aqui no Brasil e apaixonada desse país tão lindo. Pode curtir o vídeo se está gostando, compartilhe com seus amigos e se ainda não está inscrito, tá esperando o quê? Pode ir lá e se inscreve. Sem mais que dizer, vamos a começar com o vídeo de hoje. Hoje me sinto um pouco patriótica, gente. Vamos lá. Ok, amigos, eu sei que muitos de vocês já aprenderam essa história na escola, né? Muitos de vocês já devem saber ela, mas eu não, pessoal. E vocês vão me acompanhar hoje. Se eu falar alguma coisa errada, se eu entendi alguma coisa errada, vocês vão me corrigir, tá? Essa é a tarefa de vocês, nos comentários, né? Eu sempre leio vocês. Aqui é o canal de um cara que se chama Curiosidades da História. Curiosidades da História. Esse é um vídeo que ele postou 3 anos atrás, ok? Independência do Brasil. Resumo para o Enem. Esse era o vídeo que eu tinha que ver quando fui fazer a prova do Enem, gente. Se vocês ainda não assistiram o vídeo de quando eu fiz a prova do Enem sem saber nada de português, deixo aqui um lembrete para vocês assistirem, tá muito bom. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Eduardo Luiz, professor, historiador e youtuber. No momento que estou gravando esse vídeo, estamos comemorando exatamente 195 anos da independência do Brasil, que simbolicamente comemoramos no dia 7 de setembro de 1822. Isso mesmo, eu disse simbolicamente. Então quer dizer que a independência do Brasil não ocorreu nesse dia e que aquele famoso quadro de Pedro Américo é tudo mentira? Mais ou menos. Além da data da independência ter sido comemorada em outros dias, nem tudo que vemos nesse quadro é puramente verdade. Mas para poder compreender tudo isso... Ok, então falando que 7 de setembro não é exatamente o dia exato que o Brasil teve a independência. É uma data simbólica. É porque eu também li em outros lugares que, assim, a independência do Brasil foi um processo muito longo, com muitas datas, foi um processo que levou seu tempo, então seria difícil de ser, né, uma data específica que seria, né, a independência. Na história da Venezuela, a gente tem nosso dia da independência, né, no 5 de julho. Isso, temos que voltar um pouco essa história. Tudo começou lá em Portugal no dia 29 de novembro de 1807. A coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, resolveu mudar a sede da corte para sua colônia mais rica, que nesse caso era o Brasil. Diante disso, quem fez toda a escolta dos navios foi a Marinha Britânica, que tinha feito um ótimo acordo com o príncipe regente Dom João VI. Junto com os navios portugueses vieram cerca de 10.000 pessoas, entre elas ministros, juízes, médicos, professores e funcionários de várias categorias. Juntamente com esse grande número de pessoas vieram o Tesouro Real, os arquivos do governo e uma grande quantidade de livros, que futuramente vai se tornar aí a Biblioteca Nacional. Agora, se você pensa que a viagem de Portugal até o Brasil foi tranquila, você está muito enganado. Esse trajeto foi marcado pela... A coroa portuguesa, ela migrou, foi embora do Portugal, né? E ela
veio a morar para o Brasil. Interessante, nunca tive escutado isso antes, assim. Pelo menos nós, como os espanhóis nunca saíram de seu país. A rainha, o rei da Espanha, eles ficaram lá. Nunca escutei esse caso, assim, de que os reis ou a coroa de um país fossem embora do país original e fossem morar numa colônia deles. Interessante. E foram 10 mil pessoas, ou seja, foi uma grande quantidade de pessoal, né, levando documentos, ou seja, praticamente toda a monarquia do Portugal migrou para o Brasil. Se eu não lembro, isso se deve, né, à ameaça que estava sendo a França para eles, né, o Napoleão nessa época estava conquistando muitos países ao redor. Ele queria também conquistar os britânicos, né, a Grã-Bretanha, só que eles, como é uma ilha, o território deles, e eles possuíam uma milícia marinha muito forte. Então o Napoleão não conseguiu conquistar eles, mas proibiu os países do outro lado do mar que ele tinha conquistado ter algum tipo de comércio com eles. O único país que não seguiu essa ordem foi o Portugal. Ele continuou tendo comércio com os britânicos porque eles tinham uma espécie de aliança. Aí o Napoleão ameaçou com invadir o Portugal também, e por isso eles pensaram, puxa, não, eu vou embora daqui antes deles virem por mim, então eu vou para o Brasil. Eu tenho entendido que o Brasil era a colônia mais rica, a maior de todas nessa época. Comparamos o tamanho do Brasil com Portugal. Portugal é uma coisinha assim, ó, o Brasil é enorme. Falta de comida, ataque de muitas doenças e pragas. Uma delas foi o piolho, que obrigou as mulheres a rasparem seus cabelos durante a viagem. Isso sem contar o medo de ataque de piratas franceses. Além disso, as péssimas condições climáticas separaram as embarcações em dois grupos. O primeiro navio, que levava a família real, chegou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. O segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu direto para o Rio de Janeiro. A partir do momento em que a corte portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se você sabe, mas desde 1500, devido ao pacto colonial, o comércio da colônia só poderia ser feito diretamente com Portugal. Então, assim que Dom João chega em Salvador, ele decreta em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos a nações amigas. Na prática, temos o fim do exclusivo colonial, ou seja, os proprietários rurais que exportavam principalmente açúcar e algodão ficaram felizes porque agora vão poder exportar para outros países com preços mais lucrativos. Por outro lado, os comerciantes vão encarar uma maior concorrência de produtos principalmente ingleses. Os maiores detalhes da chegada da família real vamos deixar para outro vídeo. O que devemos entender... Ok, então vamos dizer que os portugueses tinham uma espécie de acordo colonial com o Brasil. Eu entendi, acho que eles só tinham que ter um comércio exclusivo com eles, mas na chegada da monarquia portuguesa para o Brasil, aí eles abriram, né, a possibilidade de comércio com nações amigas. Eu acho que entendi que é um ponto positivo, né, porque abriu a oportunidade de ter um comércio maior, com maiores demandas. Me corrijam se acham que isso daqui não foi um ponto positivo, eu não sei, foi o que eu entendi do vídeo. É um pouquinho complexo, né, isso da história, gente. Vamos continuar vendo aqui. Com o deslocamento do eixo político de Portugal para a colônia, fez com que houvesse uma experiência de liberdade que seria irreversível. Uma dessas experiências está no fato de Dom João VI declarar em 1815 a colônia Reino Unido de Portugal e Algarve. Pronto, agora não somos mais colônia e sim uma extensão do Reino de Portugal. Irrompe então em 1820 lá... Ou seja, nossa, interessantíssimo. Ou seja, por um tempo o Brasil deixou de ser colônia e ele virou uma extensão do Portugal. Ou seja, o Brasil por um tempo foi Portugal, né? Então, agora eu entendo, quando eu estou nas ruas do Rio de Janeiro, agora eu olho, né, que a parte central histórica do Rio de Janeiro tem muito ar europeu, sabe? A estrutura, a arquitetura, muita inspiração. Assim, agora eu entendo, né? Já que o Rio de Janeiro foi a capital do Portugal por um tempo, né? Interessante, né? Com essa influência portuguesa. Interessantíssimo. Realmente nunca tive escutado disso antes, né? Que a coroa dos conquistadores saíssem de lá da Europa e viessem para cá, para Américas. Lá em Portugal, a Revolução Constitucionalista ou Revolução do Porto. Basicamente, eles exigiam o retorno da família real ao reino e a restituição do pacto colonial. É notório que isso não vai agradar a elite brasileira e que já estava acostumada com o fato de fazer parte do reino português. O próprio Dom João adia seu retorno o máximo que pode, porém, em 1821, ele é forçado pelas cortes portuguesas
portuguesa a retornar para a Europa. Com isso, o rei deixa seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Todavia... Ok. Então, parece que o pessoal lá em Portugal não estava muito feliz de que a coroa portuguesa estivesse aqui no Brasil, porque eu posso entender eles, né? Eles se sentiam meio que abandonados, porque eles estavam abandonados. Que seu rei e sua rainha saiam do seu país e deixem vocês largados, né? Imagina, né? Eles foram forçados a voltar. Imagina, né, que eles não estavam felizes com isso. Assim que a família real retorna para Portugal, as cortes vão reincidindo os direitos concedidos pelo rei durante os 13 anos que esteve em terras brasileiras. Dom Pedro, mesmo sendo um português, alia-se ao descontentamento brasileiro. Preocupado com o crescimento do Brasil, a elite portuguesa pressiona Dom João VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. Além de... Que fácil, né? Então, como eles não estão mais lá, então vão rebaixar novamente o Brasil como colônia, né? E eu acho que, assim, é uma diferença. Ser uma extensão do país a ser uma colônia do país tem muitos privilégios, prós e contras, que realmente faz uma diferença grande para a economia desse território. Porque, assim, ser uma colônia não é bom. Nem para nenhum país é bom ser simplesmente uma colônia. Não sei. Gente, me corrigem se eu tô falando... besteira aqui, estou falando coisa errada. Dom VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. Além disso, ele assina um documento que torna sem efeito o título de príncipe regente do Brasil dado a Dom Pedro. Diante disso, uma ordem judicial exigiu o retorno imediato do príncipe para Portugal. Dom Pedro I, contrariando as ordens portuguesas, atendendo aos pedidos das elites coloniais e um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que era muito para aquela época, ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que ficará no Brasil. Este episódio é conhecido... O príncipe rebelde, né? Ah, então eles estavam exigindo para ele voltar, mas ele falou, não vou voltar, vou ficar. É isso? Ou eu tô entendendo errado? Gente, tô entendendo errado? Gente, o príncipe português rebelde. Oh, gostei. Até hoje, como dito fico, temos aí o primeiro passo para a independência do Brasil. Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político, deixando no comando do Brasil sua esposa Maria Leopoldina e seu ministro do reino, José Bonifácio. No meio do caminho, Leopoldina recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil caso Pedro não retorne para a Europa. Rapidamente, ela escreve uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Portugal e Brasil. Olha, então, poderíamos dizer que o Brasil foi liberado por um português. Interessante. Na Venezuela, nós fomos liberados pelo venezuelano Simão Bolívar. Ele realmente era filho de pessoas influentes no país, de pessoas da classe alta, só que ele nasceu lá em território venezuelano. Então, ele teve muito contato com o povo de lá, com os escravos, aí ele teve essa empatia pelo país e nasceu esse sentimento, esse desejo de liberdade. Imagino que aconteceu a mesma coisa com o Pedro, né? Imagino, né? Tanto tempo no Brasil, contato com as pessoas, esse negócio de voltar para o Brasil ser uma colônia, né? Então, imagino que nasceu esse sentimento de independência, de desligar as conexões com o Portugal. Porque, gente, Portugal tava praticamente jogando as cartas sobre a mesa em conveniência deles, né? Dependendo de em qual território eles se encontrassem, né? É o que eu tô vendo aqui. Outro a escrever recomendando a separação política é José Bonifácio. O mensageiro é encarregado de encontrar Dom Pedro e entregar-lhes as cartas. O encontro ocorre às margens do rio Ipiranga e nesse momento Pedro, ao ler as mensagens, decide separar-se definitivamente de Portugal e bradar sua célebre frase: independência ou morte. Agora vamos... Oh, independência ou morte, ó, gente... Nessas cartas, eu imagino, né, essa fofoqueira por meio de cartas naquela época, não a mesma coisa que hoje, né, por videochamada, WhatsApp, né, muita atenção. E muita da informação que a gente tem da história hoje em dia é graças a essas cartas, tá? Interessante. Ah, Pedro, você é um cara legal. Parar um pouco para algumas curiosidades. Normalmente, essa viagem do Rio de Janeiro para São Paulo era feita com animais de carga, provavelmente mula, e não de cavalo. E segundo o testemunho do coronel Marconde, Dom Pedro estava vestido como tropeiro e encontrava-se com dor de barriga, pois comeu uma comida pesada no litoral de São Paulo. Além disso, os dragões da independência que aparecem no quadro de Pedro Américo ainda sequer existiam. Somente o fato de Dom Pedro decidir se separar de Portugal
Portugal não significa que estávamos realmente livres do jugo português. Na semana seguinte do célebre Grito da Ipiranga, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, o seu aniversário. Por muito tempo, esta foi a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Curiosamente, somente em 1º de dezembro de 1822 que Dom Pedro envia uma carta para seu pai para informar de sua separação política. Muita gente diz por aí que a independência do Brasil foi um ato pacífico. Isso não é nem um pouco verdade. O Brasil teve sim sua Guerra da Independência, que durou cerca de 2 anos. Ocorreram grandes conflitos no Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que nesta época fazia parte do Brasil. A independência só veio... Olha, Montevidéu fazia parte do Brasil, Paraguai? Nem sabia! Uruguai, Paraguai, eu sempre confundo esses dois países. Então, será que perderam esse território pelos espanhóis? Porque a única coisa que eu penso, né, pelo fato de que nesse país hoje em dia se fala espanhol, é um país hispânico, talvez os portugueses perderam esse território pelos espanhóis. Vocês me falam aqui se é verdade. Mas interessantíssimo isso daqui, porque eu sempre pensei que a independência do Brasil foi pacífica. Tipo, o imperador o rei de Portugal falou, Brasil é livre, pronto. Não, teve seus conflitos. Teve um libertador, por assim dizer, o Pedro, né? Assim como nós tivemos o venezuelano Simão Bolívar, que também liberou muitos países da América Latina. Mas eu muito pouco escuto o nome desse Pedro aqui. Talvez é porque como eu nunca estive numa escola aqui brasileira, né? O mais perto que eu estive foi do Enem. Talvez eu escutei o nome do Pedro e nem reconheci ele. Quem será esse cara? Nem ideia. O nome que eu se lembro e escuto bastante aqui é o de Pedro Álvares Cabral. Não lembro direito o nome do cara, só que sei que é Cabral, que é o descobridor do Brasil, né? Português, mas enfim, essa é outra história. Mas interessantíssima, gente, conhecer a história de vocês, conhecer sua versão da história desse país tão lindo que eu amo, o Brasil. Interessantíssimo, né, que o papel dos franceses, né, na história das épocas coloniais tem muita influência na independência de muitos países daqui da América Latina. Porque, pelo menos, pela ameaça dos franceses, né, na Portugal foi que eles vieram pra cá, e a raiz disso foi que aconteceram todos esses conflitos, né? Pela ameaça dos franceses no território português. Na Venezuela aconteceu uma coisa parecida, né? Na Guerra de Independência de lá, o exército que conseguiu juntar o Simão Bolívar, que foram civis venezuelanos, né? E junto com outras figuras políticas muito importantes de lá, eles conseguiram ganhar a guerra porque as forças espanholas perderam força, perderam pessoal, perderam apoio, por assim dizer, porque os franceses chegaram para a Espanha e atacaram lá. Porém, a Espanha ficou mais focada em defender seu território, proteger a rainha, o rei de lá, né? E porém, pediram reforços das tropas, dos soldados que estavam nas colônias deles. E por isso, nesse tempo que o exército deles estava fraco, aí aproveitaram os venezuelanos com o Simão Bolívar e defenderam o território e se livraram deles e ganharam a guerra. Pessoal, muito interessante falar um pouquinho de história com vocês. Espero que estejam passando o dia de hoje bem relaxados com sua família. Aproveitem o feriado, se cuidam, tá? Sejam responsáveis com sua saúde também. E amigos, chegamos até o final do vídeo. Muito obrigada por chegar até o final aqui comigo. Realmente foi muito interessante conhecer mais a história de vocês, compreender mais a história do território onde eu moro, o território que eu estou pisando agora com meus pezinhos. Um beijo para vocês, meus amigos, e nos vemos no próximo vídeo aqui em Espaço de Chomis. Tchau, tchau, meus amigos patrióticos.